Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, meus queridos alunos da EMF, professor Antônio Mazei, vamos lá, organize aí na casa de vocês aquele cantinho de estudo e vamos lá começar a aula de hoje. Mas, antes de começar a aula, vamos de dicas, aquelas dicas com muito carinho que preparei para vocês. Dica 1. Assista o vídeo com atenção. É importante prestar atenção no que a professora Ana está pedindo. Dica 2. Faça a letra com todo o capricho, tanto no caderno de classe quanto no seu livro. Vamos deixar um material lindo. Dica 3. Procure ver se sua escrita está correta. Não podemos esquecer nenhuma letrinha ou trocar letras, né? Temos que escrever sempre de forma correta. Dica 4. Realize as leituras das páginas propostas. É muito importante para o seu aprendizado. É dessa forma que você vai melhorar a sua leitura, querido aluno. Próxima dica, de número 5. Realize as correções com atenção. Então, veja aí se você acertou a atividade. Se acertou, você pode fazer um bichinho com lápis de cor vermelho, ok? E última dica, não compreendeu? Não tem problema, pode voltar o vídeo aí onde a Pro está explicando. Ou também, seja curioso, pesquise. Vocês têm que ter essa curiosidade quanto ao conhecimento. Dessa forma, vocês vão aprender ainda mais. Vamos para o cabeçalho e rotina agora. No cabeçalho, nós temos EMF Professor Antônio Mazei, dia 6 de novembro de 2020 e hoje é sexta-feira. Bom dia, meus queridos! Vamos para a rotina. Número 1, língua portuguesa. Teremos estudo das páginas 14 a 18. 2, matemática, estudo das páginas 21 a 24. 3, história, estudo das páginas 16 a 26. Vamos lá? Aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a professora Ana separou momentos de correção para que vocês possam corrigir as atividades com muita atenção. Então, vamos para a correção lá na página 14, meu querido. Atividade 4. Observe aí o formato original do texto como um todo e faça o que se pede. Pronto? Então, vamos lá. Letra A. Localize no texto os intertítulos e circule-os com lápis de cor de acordo com a legenda a seguir. Vamos lá. Nós temos o título aqui do texto que se chama Plástico, Vilão ou Mocinho. Mas nós temos vários intertítulos onde abaixo tem informações importantes sobre esse mesmo título, Plástico, Vilão ou Mocinho. Então vamos lá encontrar os intertítulos? Muito bem. Primeiro nós temos o mocinho, onde está? Aqui. Depois nós temos Seja Consciente, onde está? Aqui. Depois nós temos vilão, onde está falando sobre o vilão? Isso mesmo. Depois nós temos do que é feito, onde está? Lá em cima. E depois nós temos versão do bem. Isso. E por último, outras opções. Então, nós conseguimos identificar todos os intertítulos. Agora, vamos para a letra B. Localize o nome da seção da revista em que esse texto foi publicado e copie aqui embaixo. E como a Pro deu dica, ele está lá no topo. Isso, Mundo Melhor. Ok. Vamos para a próxima correção, lá na página 15. Atividade 5. Leia os trechos a seguir silenciosamente, depois aguarde as orientações do professor para fazer a leitura coletiva em voz alta.
Então agora eu vou ler para vocês. Mocinho! O plástico começou a ser usado em copos descartáveis em 1909, nos Estados Unidos, para reduzir riscos de contaminação e disseminação de doenças em trens. Antes, eram utilizadas xícaras comunitárias. Todo mundo tomava na mesma xícara, olhem só. É higiênico, além de resistente, de baixo custo e pode ser moldado em diversas formas e colorindo em várias cores. Hoje está presente em produtos que nem imaginamos e sem os quais não vivemos. Corações artificiais, próteses de braços e pernas, estruturas de construções, aviões, foguetes. Olhem só a importância do plástico. Mas isso a gente viu na parte do mocinho, agora vamos para o vilão. O problema, no entanto, está na biodegradação, que seria a decomposição na natureza. Ele leva até 450 anos. Além disso, o ser humano usa mal o plástico. Apesar do tempo que leva para se decompor, ele é totalmente reciclável e poderia ser bem mais reaproveitado. Olha a importância da reciclagem aqui, não é mesmo, crianças? E vamos para a atividade 6. Responda as questões a seguir de acordo com o texto. Então, todas as respostas estão ali no texto. Letra A. Onde e quando o plástico começou a ser usado? Lá nos Estados Unidos, em 1909. B. Qual foi um dos primeiros objetos produzidos com plástico? Isso mesmo, o copo. C. Com que objetivo os copos descartáveis começaram a ser usados? Para reduzir riscos de contaminação e disseminação de doenças em trens. Antes eram utilizadas as xícaras comunitárias. Como eu disse para vocês, todo mundo usava a mesma xícara. Tenta imaginar, então, todo mundo usando o mesmo copo, não é mesmo, crianças? Isso. Vamos agora para a correção, lá na página 16. Atividade 7. Releia este trecho. Hoje está presente em produtos que nem imaginamos e sem os quais não vivemos. Corações artificiais, próteses de braços e pernas, estruturas de construções, aviões e foguetes. Letra A. Grife os produtos que atualmente são feitos de plásticos. A professora grifou aqui de vermelho: corações artificiais, próteses de braços e pernas, estruturas de construções, aviões e foguetes. Letra B. A palavra hoje poderia ser substituída por qual outra sem alterar o sentido, que tem o mesmo significado? Atualmente. Muito bem. Atividade 8. Leia as informações do quadro e complete-o com as palavras vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Plástico. Quais são as vantagens, professora Ana? É higiênico, resistente, tem baixo custo, pode ser moldado em diversas formas e colorido em várias cores. Quais as desvantagens, professora Ana? Leva até 450 anos para se decompor na natureza e é mal utilizado pelas pessoas. Atividade 9. Leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. Vamos fazer a leitura? Apesar do tempo que leva para se decompor, ele é totalmente reciclável e poderia ser bem mais reaproveitado. Letra A. A que palavra em destaque está se referindo esse ele? De quem que nós estamos falando? Isso mesmo, ao plástico. B. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada pela que você assinalou na atividade anterior. Vamos fazer a leitura da resposta? Apesar do tempo que leva para se decompor, o plástico é totalmente reciclável e poderia ser bem mais reaproveitado. E vamos para a correção lá na página 17. Atividade 10. Leia silenciosamente o trecho a seguir. Depois responda as questões. Do que é feito? Vamos lá?
Em geral, o plástico é derivado de petróleo e polietileno, composto de hidrogênio e carbono. Naturalmente, ele se degrada pela ação de bactérias que estão na terra e no ar e se alimentam do carbono. Como as ligações entre os átomos do plástico são muito estáveis, os micro-organismos não conseguem quebrá-lo em partes menores que seriam destruídas mais rapidamente. É aí que ele permanece por séculos na natureza, poluindo o nosso meio ambiente, não é mesmo? Letra A. De que é derivado o plástico? De petróleo e polietileno. B. Por que o plástico não é destruído rapidamente pelos micro-organismos? Porque eles não conseguem quebrá-lo em partes menores. Letra C. A expressão em geral, no início do texto, significa que, aqui está, a maior parte dos plásticos é feita de petróleo e polietileno. Muito bem. Atividade 11. Leia este outro trecho e vamos lá. Versão do bem. Atualmente são desenvolvidos plásticos feitos de fontes como a cana-de-açúcar, a beterraba ou o milho. A vantagem é que esse tipo se decompõe em no máximo 2 meses. O problema é o alto custo de produção, cerca de 8 vezes maior do que o do plástico à base de petróleo. Vamos lá? Sublinhe em cores diferentes os trechos que respondem às questões a seguir. De que outras fontes pode ser feito o plástico? A Pro grifou de vermelho. A cana-de-açúcar, a beterraba ou o milho. Por que o plástico produzido com essas fontes é uma versão do bem? Eu grifei de azul. A vantagem é que esse tipo se decompõe em no máximo 2 meses só. Muito bem. Vamos agora para a correção lá na página 18. A atividade 12 é na sua opinião, então cada um tem a sua. Então vamos para a 13. Para confirmar sua resposta à questão anterior, leia o texto abaixo. Em seguida, responda a questão próxima. A questão proposta. Outras opções. Papel e vidro nem sempre são melhores do que plástico. O papel vem das árvores e são necessárias muitas delas para obter a quantidade de papel que usamos. E é tratado quimicamente. Para o vidro é preciso grande quantidade de água para a desinfecção das garrafas retornáveis, por exemplo. Além disso, por ser bem mais pesado, requer mais combustível na hora do transporte feito por caminhões. Com isso, o ar fica mais poluído. Vamos lá para a atividade. Quais recursos da natureza são utilizados em grande quantidade na produção de papel? Árvores. E a desinfecção das garrafas retornáveis? A água. Atividade 14. Leia o texto silenciosamente e depois em voz alta. Seja consciente. O ideal é pensar antes de usar objetos de plástico. Quando for ao mercado com seus pais, leve sacolas retornáveis, não jogue lixo na rua ou em rios e descarte produtos recicláveis, como os feitos de plástico, em lixeiras apropriadas. A do plástico é vermelha. Muito bem. Então vamos lá. Letra A. Grife no texto ações que você pode realizar para contribuir com a natureza. Olha que importante. Leve sacolas retornáveis, não jogue lixo na rua ou em rios e descarte produtos recicláveis, como os feitos de plástico, em lixeiras apropriadas. A do plástico é vermelha. E agora circulamos aqui qual é a lixeira responsável, pelo descarte de plástico. Então, nós fizemos a atividade 14. Vamos para a aula de matemática? Vamos para a correção lá na página 21. Número 1. Beto é confeiteiro e comprou 30 ovos para fazer os bolos de uma encomenda. Letra A. Beto dividiu essa quantidade de ovos em 2 partes iguais e usou uma dessas partes. Desenhe no espaço a seguir a quantidade de ovos que Beto usou.
Então, vamos lá. Aqui ele tem 30 ovos, a Pro dividiu ao meio, então ficou com quantos? 3, 6, 9, 12 e 15. Então, a Pro desenhou 15 ovos. Quantos ovos Beto usou? Ele usou 15 ovos. Letra B. Para fazer um bolo, Beto dividiu 30 ovos em 3 partes iguais. Ele dividiu por 3. Ele usou uma dessas partes. Desenhe os passos a seguir a quantidade de ovos que ele usou. Então, dividido 30 em 3 partes, ficará com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos ovos Beto usou para fazer o bolo? Ele usou 10 ovos. Agora vamos para a correção lá na página 22. 2. Beto fez 40 balas de gelatina. Então, eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Juntando tudo dá 40. Letra A. Beto dividiu essa quantidade de balas em 4 partes iguais, igual a professora Ana dividiu. 1, 2, 3, 4. E colocou uma dessas partes em uma embalagem. Pinte a quantidade de balas que ele colocou nessa embalagem. Perguntinha: quantas balas de gelatina Beto colocou na embalagem? Ele colocou 10 balas na embalagem. Então, pinte aqui em cima 10 balas. B. Beto dividiu 40 balas em 5 partes iguais e vendeu uma dessas partes para uma vizinha. Desenhe a seguir a quantidade de balas de gelatina que ele vendeu para a vizinha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas balas Beto vendeu para a vizinha? Ele vendeu 8 balas. Agora, vamos para a correção lá na página 23. C. Beto dividiu 40 balas de gelatina em 10 partes iguais e separou uma dessas partes para seus filhos. Desenhe a seguir a quantidade de balas que ele separou para os filhos. Então, 40 dividido por 10 partes seria 1, 2, 3, 4 para cada um. Quantas balas Beto separou para os filhos? Ele separou 4 balas. 3. Beto usou a metade da quantidade de forminhas representadas abaixo. Então, contorne a quantidade de forminhas que foram usadas. Então, 3 de um lado, 3 de outro. Então, ele vai usar metade. Então, como eu represento essa situação por meio de uma divisão, tenho 6 dividido em 2, que é a metade, fica 3 para cada um. 4. Beto recebeu uma encomenda de doces para uma festa de aniversário. E para fazer todos esses doces, ele vai precisar da terça parte dos litros de leite representados abaixo. Marque com X a quantidade de litros que Beto vai precisar. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu dividi em 3 partes. Então, represento essa situação por meio de uma divisão. Tenho 9 e vou dividir em 3 partes, né? Que é igual a 3 para cada um. Então, seriam 3. E para terminar a correção lá na página 24. 5. A quarta parte dos ovos representados a seguir foi usada para fazer um bolo. Pinte a quantidade de ovos usada nesse bolo. Então, nós dividimos aqui em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Então, representa essa situação por meio de uma divisão. 12 dividido por 4 é igual a 3 para cada um. 6. Em uma receita é necessária a quinta parte das xícaras de farinha de trigo representadas abaixo. Pinte a quantidade de xícaras que será usada na receita. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vou procurar a quinta parte, então vou dividir em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, ficou 2 para cada. Então, representa a situação por meio de divisão. 10 dividido por 5 é igual a 2. Muito bem. E para terminar, a 7. A 10ª parte das colheres de cacau serão utilizadas em outra receita. Contorne a quantidade de colheres de cacau que serão colocadas nessa receita. Então, nós temos 20. Vou dividir em 10, né? Que pediu a 10ª parte. E vai ficar igual a 2. E vamos para a aula de História. Na aula de História, nós vamos falar hoje sobre um continente ancestral, a África, lá na página 16. Então, nós temos aqui o continente africano. Vou fazer uma leitura para vocês. África. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica?
A África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da Vida. Arnaldo Antunes. A África é um continente formado por diversos países, com línguas, culturas e povos bastante diferentes entre si. No decorrer do tempo, muitos africanos foram trazidos para o Brasil e enriqueceram nossa cultura. Então, para vocês compreenderem melhor a história, que tal lá na página 17 vocês realizarem essa atividade? Número 1. Vamos descobrir mais informações sobre a África? Então, recorte aí na lateral, as imagens da página e cole nos espaços corretos conforme as indicações. Nós temos a esfinge, mesquita, nós temos o monte, as moradias, a cidade, o deserto. Então, cole aí cada um seguindo a sua legenda. E depois, atividade 2. Verifique novamente as imagens do continente africano e marque com X a resposta correta. Na África, todas as pessoas e paisagens são iguais. Na África, existem muitas paisagens e culturas diferentes. Essa atividade é fácil. Depois, vocês podem ir para o momento das atividades lá na página 19. Número 1. Neste quadro constam algumas palavras de origem africana que fazem parte da nossa língua portuguesa. Circule as palavras que você conhece que tem abaixo. Acarajé, angu, bagunça, batuque, canjica, carimbo, chuchu, dengo, fubá, inhame, giló, moleque, samba, vatapá, zangado. Nossa, tem muitas palavras que a gente conhece. Mas, 2. Escolha uma palavra da atividade anterior que você não tenha circulado, que você não conhece, e depois consulte um dicionário e escreva o significado dessa palavra. Se você não tiver um dicionário em casa, vocês podem até procurar no Google. Aprender é divertido. Os africanos contribuíram de inúmeras formas para a formação do Brasil, dando origem ao que chamamos de cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira está presente em nosso dia a dia, no vocabulário, na alimentação, na música, nas danças e na religiosidade, por exemplo. Aí no material de apoio, retire as cartas do jogo da memória. Nelas estão ilustradas algumas influências afro-brasileiras do passado e como elas se encontram no presente. Divirta-se aí com a família de vocês e conheça mais um pouco sobre essa herança cultural. Vamos para mais uma atividade. Leia as páginas 20 a 24, onde está abordando sobre os africanos aqui no Brasil. Depois, escreva em seu caderno o que mais chamou a sua atenção nas informações que leu. Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!